Todos os irmãos que estão aqui conosco presencialmente, aqui na classe Samuel, que é a classe dos obreiros aqui da Escola Dominical da nossa igreja sede. E quero cumprimentar também a todos os irmãos que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais, você que está nos assistindo agora ao vivo, que Deus abençoe a sua vida, e você que está assistindo também essa gravação em algum momento. Então a gente sabe que tem irmãos que estão em casa nos acompanhando, há pessoas que estão nos ouvindo enquanto estão dirigindo, enfim. E é uma satisfação muito grande, uma alegria poder compartilhar deste momento com os irmãos, e nós pedimos aí também a participação dos irmãos que estão aqui e dos irmãos que estão em casa também aí nos comentários, fazerem as suas contribuições com a nossa aula. E mandarem as dúvidas. Temos vários irmãos aqui que estão aqui para responderem as dúvidas que surgirem eventualmente na nossa aula. Eu quero dizer aos irmãos que estou muito feliz, muito alegre nessa manhã, de estar compartilhando com os irmãos um tema tão interessante como o tema da nossa lição de hoje. Então nós estamos na lição de número 7, as duas naturezas de Jesus. Essa lição que está dentro da nossa revista do trimestre, obrigado, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E além de estar dentro dessa lição, a lição de hoje ela está dentro de um bloco de lições. São 4 lições. A primeira delas foi lá no dia 2 de fevereiro, que foi a lição 5, Jesus é Deus. E aí a gente tem 4 lições, a partir da lição Jesus é Deus, a lição 5, e até a lição do domingo que vem. São 4 lições que estão tratando do tema Cristologia. Então a gente já teve 2 lições falando sobre Jesus, sobre a natureza de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre isso também, e ainda na lição da semana que vem, a gente vai voltar nesse assunto. Só que cada lição, então inclusive até a gente que está dando aula aqui tem que ter cuidado para não entrar no terreno da outra lição. Nós já tivemos 2 lições que enfatizaram o lado divino de Jesus, né? Jesus como Deus. A lição de domingo que vem vai tratar da humanidade de Cristo. A lição do domingo que vem vai falar sobre Jesus, o título da lição é Jesus viveu a experiência humana. E a lição de hoje, nós vamos tentar fazer a junção dessas demais lições sobre Cristologia. A gente vai falar sobre as duas naturezas de Jesus. Então, inclusive, quando eu estava preparando a aula de hoje, quando eu vi o título da lição, eu vou falar sobre a humanidade de Jesus, Jesus assumindo a forma humana por completo. Aí depois eu vi e falei, não, esse tema da lição que vem. Então, hoje a gente vai falar da junção das duas coisas. É um tema muito interessante, que várias questões aparecem, pois nós vamos discutir justamente isso. Como que era essa questão das duas naturezas de Jesus. A gente afirmou que Jesus é Deus, a gente afirma que Jesus é plenamente homem, mas como que essas duas coisas interagiam nele? Porque quando a gente começa a pensar nessa questão de Jesus ser Deus e Jesus ser homem, surgem algumas dúvidas. Porque, por exemplo, vou colocar uma agora, não vamos discutir ainda, é só para lançar a questão, em algum momento da aula a gente volta nela. Deus, ele é onipresente. E se a gente diz que Jesus era, enquanto estava aqui na terra, totalmente Deus, ele é totalmente Deus, Jesus era onipresente enquanto estava aqui? Não. Mas a gente diz que ele é plenamente Deus. Então, como a gente responde essa questão? Então, essa é uma das questões que aparecerão no decorrer aqui da nossa aula. Então, você que está nos acompanhando, fique aí conosco, eu tenho certeza que vai ser uma aula muito gostosa aqui dentro dos temas que vão aparecer. E antes de começar a aula, quando eu estava preparando, irmãos, a aula de hoje, eu lembrei da letra de um hino que era muito cantado na época que eu era criança. E eu me lembrei da letra desse hino, um hino que se chama Duas Naturezas. E eu não vou cantar aqui, né? A gente não quer diminuir a audiência da aula, mas vou ler aqui a letra do hino, que diz que, como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele tem pai e nunca teve mãe.
Como homem se alimentou quando teve fome, como Deus é alimento para a alma do homem. Como homem ele teve sede, pediu de beber. Como Deus é água viva para todo o que crer. Como homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus consola os aflitos que a ele vêm. Como homem ele teve sono e sentiu cansaço. Chegou até mesmo a dormir na popa de um barco. Como Deus ele não dorme e nem se desfalece, do cansado e do moribundo se compadece. Como homem foi levado à cruz para provar a morte, e ali sofreu agruras e dores tão fortes. Como homem ele sofreu, como homem ele morreu, porém ressurgiu de entre os mortos, porque ele é Deus. Eu me lembrei da letra desse hino, que traz para nós várias questões para serem pensadas, e eu sei que é possível que alguém possa pegar uma frase ou outra do hino e falar, olha, aqui ficou dúvida se quando ele fazia isso, ele fez isso como Deus ou como homem. Então, por exemplo, quando diz aqui que ele sentiu cansaço, mas como Deus ele consola, mas ele também não consolou quando era homem. Enfim, não quero pensar nesses detalhes do hino, mas será que esse hino, a letra desse hino, traz para nós várias questões para a gente pensar. E é uma questão complexa, uma questão difícil, pensar como que interagiam essas duas coisas em Jesus o tempo todo. Então, quando fala aqui que ele sentiu sede, ao mesmo tempo que ele era água viva, né? A gente lembra daquela passagem de João 4, de Jesus na beira do poço com a mulher samaritana. Eu acho, assim, fantástica a forma como o evangelista João narra ali como Jesus se comportou naquela ocasião, porque Jesus ele teve sede, e de fato ele estava com sede, e ele pede para a mulher um pouco de água para matar a sua sede, no mesmo texto em que ele diz que ele poderia oferecer uma água que ela nunca mais teria sede, né? E esse contraste aparece nesse texto assim de uma forma muito forte, porque as duas naturezas de Jesus estavam juntas e conviviam o tempo todo. Então é isso que a gente vai falar na aula. Como é que funciona essa dinâmica? Como eu falei, isso pode gerar muitas questões, muitas dúvidas. Então, há quem imagine, por exemplo, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, de que quando a gente afirma que Jesus é Deus e Jesus é homem, em alguns momentos ele agia como Deus, em alguns momentos ele agia como homem, no sentido de que era como se existisse ali uma chavinha, sabe? Em alguns momentos a chavinha está virada ali do lado humano, em outros momentos a chavinha está virada no lado divino. Então, dependendo do dia em que você fosse conversar com Jesus, você estava conversando com Jesus homem. E dependendo do momento, da ocasião, você estava conversando com o Jesus Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. E esse é o nosso desafio. Entender que o tempo todo Jesus era Deus e o tempo todo Jesus era homem. Essas duas naturezas conviviam o tempo todo e faziam parte da sua personalidade. É o contrário do que a gente falou, entenda bem o que eu vou dizer, essa é uma lição que a gente tem que apresentar os termos bem com calma, né? Para não dar confusão. Mas é o contrário, mais ou menos, daquilo que a gente falou quando a gente estudou aqui a Trindade. A gente teve uma lição em que foi falado sobre a Trindade. E lá na Trindade a gente falou que a Trindade são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um só Deus. São três pessoas distintas, mas que formam um ser, que formam um Deus. Quando a gente fala de Jesus, da Cristologia, especificamente de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, a gente está pensando no inverso, no sentido de que Jesus não são duas pessoas, ele é apenas uma pessoa em que duas naturezas conviviam. Mas não quer dizer que Jesus eram duas pessoas ao mesmo tempo quando ele estava aqui. Jesus ele não era alguém que sofre da questão da dupla personalidade, né? Tem um transtorno psicológico das pessoas que têm duas ou até mais personalidades, né? Elas mudam de personalidade. Não era isso que acontecia com Jesus. Não eram duas pessoas distintas. Era uma única pessoa. Mas dentro dessa única pessoa existiam duas naturezas. Isso é difícil
para nós entendermos, e por uma razão muito óbvia, né? Porque nós só temos uma natureza, que é a natureza humana, né? A Bíblia diz que nós, no céu, nós absorveremos, né, um novo tipo de natureza, mas isso é assunto para outra aula. E é complexo pelo seguinte, porque o que aconteceu com Jesus não aconteceu em nenhum outro momento da história. Então se torna muito fácil para nós analisar um fenômeno, alguma coisa que se repete o tempo todo. No caso de Jesus, isso só aconteceu uma vez na história e não vai acontecer mais. Foi um evento único, onde Deus e o homem estavam presentes aqui na Terra em uma única pessoa. Bom, mas antes de entrar na discussão aqui, propriamente dita, irmãos, vamos ler alguns textos bíblicos. Porque eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente discute isso é pensar a obra de Jesus aqui na Terra, né? O que justificou a obra de Jesus aqui? A sua natureza divina ou a sua natureza humana? Então, eu quero começar, eu acho que tem os microfones espalhados aí, eu vou pedir a ajuda de algum dos irmãos para fazerem esta leitura. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, 1 de João, capítulo 4 e versículo 2. 1 de João, capítulo 4, versículo 2. E a pergunta que eu vou fazer aqui antes de nós lermos este versículo é a seguinte: o que garantiu a nossa redenção, a nossa salvação? Foi a humanidade de Jesus ou foi a sua divindade? O que garantiu que a gente seja salvo? Foi o fato de Jesus ser homem ou o fato de Jesus ser Deus? Então vamos pensar nessa pergunta enquanto lemos esse versículo. Alguém achou? Pode ler para a gente? 1 de João 4, 2. Onde que está o microfone aí? Pastor Jânio. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Olha, João está dizendo aqui que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Ele está falando aqui da humanidade ou da divindade? Ele está falando da humanidade. Então João está dizendo aqui claramente para nós nesse texto de que a atividade da salvação, a nossa salvação, depende da humanidade de Jesus. A gente tem que crer que Jesus Cristo veio em carne. Então, se a gente ficar só com esse versículo, a gente pode dizer, o que garantiu a nossa salvação é a humanidade de Jesus. Porém, o próprio João, no mesmo capítulo, diz outra coisa. Alguém pode ler o versículo 15, por favor? 1 de João 4 e versículo 15. Eu não falei que ia ter o versículo, né? Aí, não sei se alguém já fechou a Bíblia, mas deixa ela aberta aí. No mesmo capítulo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha que coisa interessante. No mesmo capítulo, em uma parte do capítulo, ele diz que a verdade fundamental é que a gente creia que Jesus veio em carne. Você tem que aceitar a humanidade de Jesus. Se eu não aceito que Jesus foi homem, então eu estou errado. Não entendi o plano da salvação. Mas no mesmo capítulo, ele diz que eu, igualmente, tenho que crer na divindade de Jesus. As duas verdades estão ali juntas, né? Não vamos ler aqui, mas o capítulo 5, o versículo 5 da mesma carta, ele fala isso novamente, sobre a questão da divindade. Um outro texto interessante, irmãos, que eu queria ler com os irmãos, é 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 8. Se alguém puder, por favor, fazer a leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Olha só que coisa interessante que o apóstolo Paulo faz. É um versículo que às vezes a gente passa por ele assim rapidamente e acaba não nos atentando a alguns detalhes que aparecem aí. Quem que vai ler? 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 8. Pode? Isso. Bom, Dudu. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Olha que interessante a expressão que Paulo usa. Ele fala de Jesus crucificado. Quando você pensa em Jesus crucificado,
é uma realidade que tem a ver com a humanidade de Jesus, correto? Né? Quem foi crucificado? Jesus. Aqui a gente está pensando em Jesus como homem. E aí a gente imagina que Paulo vai falar, olha, crucificaram Jesus homem, mas o que ele diz aí? Quem foi crucificado, de acordo com esse versículo? O versículo diz que quem foi crucificado é o Senhor da Glória. Senhor da Glória é um título humano ou é um título divino? Uma pergunta. Senhor da Glória é um título humano ou divino? É um título divino. Quem é o Senhor da Glória? É Deus. Na mesma frase, ele está colocando uma dimensão humana de Jesus junto com a dimensão divina. Ele diz, olha, quem foi crucificado é o Senhor da Glória. Ele não diz, né, olha, quem foi crucificado foi o Jesus Cristo, homem. Naquele momento ele não é o Senhor da Glória. Não, ele está ali, né, nesse versículo, misturando as duas realidades. Né? Ele está dizendo que o Senhor da Glória foi crucificado. Ou seja, no momento da crucificação ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser o Senhor da Glória. Mais um versículo só, irmãos, e a gente termina essa primeira etapa aqui da leitura dos versículos. Vamos a um texto que o próprio Jesus falou. João capítulo 6, versículo 62. João 6 e 62. E esse é o próprio Jesus quem está falando aí. João capítulo 6 e versículo 62. Eu tive a experiência quando estava preparando essa aula, irmão, como que é maravilhoso quando a gente começa a estudar as Escrituras. A gente vai passando por alguns textos e por algumas coisas da Bíblia que às vezes a gente passa por cima e a gente não percebe às vezes a beleza dos detalhes, né? E esses versículos me chamaram a atenção para isso, a beleza dos detalhes das palavras que foram escolhidas nesses textos. Quem achou? João 6,62? Espada no ar. 1, 2. Nosso irmão. Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Para onde primeiro estava, onde? Ele está falando da realidade celeste. Né? Ele diz, olha, se vocês vissem o Filho do Homem na realidade celeste, subir para onde primeiro estava. Ele está falando da realidade divina. Mas, quando ele está falando dessa realidade divina em que ele vivia, ele usa a expressão Filho do Homem. Veja que ele não diz, né? Se visseis o Filho de Deus na realidade onde ele estava. Ele diz o Filho do Homem. Então, o próprio Jesus, ele está falando das duas realidades, né? Falando da sua natureza humana e da sua natureza divina, na mesma frase. Né? É o Filho do Homem que é Deus. Isso. Então é interessante, porque assim, você não tem um capítulo específico da Bíblia que trate dessa questão das duas naturezas de Jesus. Você não tem um capítulo assim de alguma das cartas de Paulo, onde Paulo pare e fale, vamos explicar as duas naturezas de Jesus. Ou que Jesus pare num sermão e fale especificamente sobre isso. Porém, essa verdade, né, dessa junção das duas naturezas de Jesus, estão espalhadas em várias falas de Jesus, estão espalhadas nas frases, né, que compõem as cartas paulinas e os outros livros do Novo Testamento. E veja que são os termos que são usados juntos. Falar da realidade divina é falar da realidade humana na mesma frase. Quer dizer, quando ele está fazendo isso, não é que ele deixou de ser Deus, ele é o Senhor da Glória que foi crucificado, é o Filho do Homem que vai subir ao céu. Né? E pensando especificamente nesse último versículo, eu faço um link com aquilo que foi falado na última aula, né? O professor Leonardo, quando esteve aqui lecionando, ele falou do uso que é feito no Novo Testamento dessa expressão Filho de Deus. Filho de Deus. Que para nós, assim, até mesmo no ambiente fora da igreja, dizer que alguém é filho de Deus não é algo que nos soa, assim, ameaçador, né? As pessoas até falam, eu também sou filho de Deus. É algo comum das pessoas dizerem. Porém, quando isso foi dito no contexto judaico do Novo Testamento, quando Jesus se apresentou como Filho de Deus, isso foi
soou aos ouvidos daqueles ouvintes inicialmente como uma blasfêmia. Por quê? A expressão filho de Deus, quer dizer filho, essa expressão filho quando era usada no Novo Testamento, quer dizer aquele que compartilha das mesmas características. Então, por exemplo, se você dissesse que era filho do carpinteiro, as pessoas iam entender literalmente que você era um carpinteiro. Era muito difícil, muito improvável que um filho seguisse uma carreira ou seguisse uma profissão diferente do pai. Ser filho de alguma coisa automaticamente significaria dizer que você é igual àquela coisa. Então, quando Jesus disse, eu sou filho de Deus, ele está falando no sentido, não de que eu fui criado por Deus, né? Quando ele diz, eu sou filho de Deus, no sentido de que eu tenho a mesma natureza de Deus. E por isso que Jesus foi acusado, né, de se fazer igual a Deus. E, de fato, ele era igual a Deus. E essa expressão filho de Deus significava isso. Só que, igualmente, eu já dou a palavra aqui para o irmão Rafael, da mesma forma como a expressão filho de Deus aparece nos evangelhos, a expressão, parece que uma das expressões favoritas de Jesus para se referir a ele mesmo, era filho do homem. Eu estava lendo, toda noite eu leio um trecho da Bíblia lá com o meu filho, e ele fez essa pergunta para mim essa semana. Por que quando Jesus ia falar de si mesmo, ele falava, o filho do homem vai fazer isso, ou o filho do homem fez isso? Ele falou, não era mais fácil Jesus dizer, eu vou fazer isso? Mas Jesus ele fazia questão de dizer, o filho do homem. Por que filho do homem? Porque filho significa que compartilhava da mesma natureza. Por que Jesus acentuava essa questão do filho do homem? Ele queria dizer o seguinte, da mesma forma como eu sou filho de Deus, ou seja, eu tenho as mesmas características de Deus em mim, eu também tenho em mim as mesmas características do ser humano. Eu compartilho da natureza humana. E ele fez questão de dizer isso. O meu ministério está sendo desenvolvido dentro dessa natureza humana. Por isso que Jesus gostava, né, de usar essa expressão, filho do homem. Bom, Rafael, por favor. Não só contribuir só essa fala do professor, além da questão do filho de Deus, que compartilhava as características, na questão judaica também, eles compartilhavam os nomes, né? Geralmente o filho tinha o nome, seguia a sequência, né? Isso. Do nome do pai. Não tinha sobrenome, pai, né? Então não tinha o João filho, não, é João, né? E assim, até que deu um choque de realidade quando Zacarias vai colocar o nome do filho de João Batista, né? Então, por quê? Entraram em confusão, conflito até, né? Por conta dessa mudança. Mas lógico que era o propósito de Deus colocar João Batista. Então, até o nome também se compartilhava. Muito bem, obrigado. Então, só para pensar que era essa continuidade, né? Essa expressão filho tinha esse poder, essa força. Então, soava muito estranho para um judeu do primeiro século alguém dizer que era filho de Deus. Soava diferente de como soa aqui para nós, né? E Jesus afirmava isso o tempo todo. Ele era filho de Deus, mas ao mesmo tempo filho do homem também. Bom, eu quero fazer aqui uma observação, também que eu acho que é muito importante para nós. A partir de agora a gente vai entrar numa questão mais delicada aqui, a gente vai discutir termos, vai discutir conceitos. Às vezes uma palavra que a gente fala pode abrir margem para uma interpretação teológica diferente, enfim. E alguém que pode estar nos assistindo, alguém que esteja aqui, pode pensar o seguinte, não, essa lição ela é enfadonha, porque parece que vira só uma discussão teológica de termos, de conceitos. Parece que é uma discussão assim de teólogos que estão lá no gabinete discutindo e discutindo qual que é o termo melhor e tal, mas qual que é a validade prática disso para a igreja, né? Essa discussão das duas naturezas de Jesus, que impacto vai ter isso para a nossa realidade do dia a dia da igreja? Então eu falo duas coisas com relação a isso. Primeiro, que essa questão que às vezes alguém pode tratar como uma questão simples, conforme a gente está estudando aqui na lição, irmãos, foram questões que quase dividiram a igreja no século IV e no século V. No século IV,
foi a discussão que a gente viu nas aulas passadas, se Jesus era inferior a Deus ou se ele era igual a Deus. Essa questão a gente já resolveu nas aulas passadas. A gente já resolveu, quer dizer, já tinha sido discutido lá no século IV, né? Já está resolvido, já foi. Isso, a gente só retomou, né? Mas foi uma questão, irmãos, que quase rachou a igreja. Imagina se hoje, a gente discutiu o arianismo, se hoje a gente acreditasse que Jesus é inferior a Deus. Quer dizer, lá no século IV houve toda uma discussão, onde um grupo de igrejas abraçou essa ideia, e houve um concílio, lá no comecinho, na época que nem tinha divisão ainda, a igreja católica, a igreja evangélica, a gente está falando lá no começo da história da igreja, onde essa questão foi fechada, Jesus é igual ao Pai. E aí no século seguinte, no século V, começou essa discussão toda que a gente está fazendo aqui, sobre as duas naturezas de Jesus, que alguém pode julgar como uma questão simples, mas que, de novo, rachou, ou quase, tinha o potencial de rachar a igreja, uma questão teológica, né, que poderia fazer com que toda a crença, né, que o cristianismo desenvolveu pudesse ser compreendida de outra forma. Então veja a importância aqui desses debates. E a segunda coisa que eu falo, eu já dou a palavra aqui para o pastor Jânio, por que é importante a gente acreditar na questão das duas naturezas de Jesus? Jesus como homem e Jesus como Deus ao mesmo tempo. Primeiro, se a gente acredita que Jesus é apenas homem, de que ele não era inteiramente Deus, a sua missão aqui na Terra não faz sentido. Porque Jesus veio ao mundo para quê? Para nos trazer a redenção e a morte na cruz. Ora, se Jesus fosse um homem como qualquer dos outros homens, o seu sacrifício na cruz não teria validade, porque nenhum homem, né, homem aqui pensando quanto humanidade, ninguém da humanidade teria condições de morrer na cruz. Por outro lado, para que o sacrifício fosse aceito, teria que ser um sacrifício perfeito, por alguém que não foi corrompido pelo pecado. Então precisava ser Deus. Então, assim, o sacrifício de Jesus só teve efeito porque ele era simultaneamente homem e Deus. Se a gente não acredita que ele era homem ou que ele era Deus, qualquer uma dessas duas alternativas faz com que não tenha sentido a sua morte na cruz. E uma outra coisa, né, que é relacionada a isso, tem um escritor que eu gosto muito, o C.S. Lewis, ele diz uma coisa em um dos seus livros que é assim, ele diz que qualquer pessoa que estude as falas de Jesus, se você acreditar mesmo no que Jesus está falando, você tem que acreditar que ele é Deus. Porque se eu leio o que Jesus está dizendo e não acredito que ele é Deus, então não faz sentido nada do que ele estava falando. Você considera alguém sério, porque tem gente que olha para Jesus e diz, não, Jesus não é Deus, mas Jesus é um grande mestre da espiritualidade, é um grande pensador. Ok, você levaria a sério alguém que é apenas um grande pensador, mas que afirma que é Deus? Se alguém chegasse aqui, não estou falando de Jesus, mas alguém chegasse e começasse a ensinar muito bem, e no meio do seu ensino ele dissesse, eu sou Deus, você levaria a sério essa pessoa? De jeito nenhum, né? Tudo o que ele fala faz sentido, olha, ele acabou de falar uma grande heresia, né? Se ele está afirmando que ele é Deus, então nada mais do que ele fala faz sentido. Então, se a gente acredita no que Jesus está falando, para que tudo o que ele fala tenha sentido, a gente tem que acreditar que ele é Deus. Porque só faz sentido o que ele fala se a gente tiver a crença na sua divindade. E, de igual maneira, na sua humanidade também. Então, por isso que é importante crer nessas coisas. Então, irmãos, não é só uma questão de minúcias teológicas, o teólogo que está lá se debatendo para escolher o melhor termo. É o que o pastor Israel falou, né? Às vezes alguém pode menosprezar a questão de como foi traduzida a questão do grego e tal. Ué, não é todo mundo na igreja, né, que precisa ter o conhecimento pleno do grego para poder pregar, para poder evangelizar. Mas alguém precisa ter, porque nessa questão da tradução é que podem surgir essas divergências teológicas que depois se multiplicam na igreja e que vai refletir lá naquilo que a pessoa está pregando lá na ponta. Então essas discussões, elas são extremamente importantes para nós. Pastor Jânio, desculpa aqui que eu deixei o senhor na fila há muito tempo, pode ir, fica à vontade. Sobre
alguém acreditar que Jesus é Deus, é por isso que, desde a primeira lição, surgiram aqueles grupos heterodoxos, né? Heterodoxos, aquelas pessoas que distorcem o certo, né? A realidade bíblica, né? E aí, o nestorianismo chamava, por exemplo, a Virgem Maria de Cristotocos, ou seja, a Virgem Maria, ela foi portadora de Jesus, mas sem a intervenção de Deus. Eles acreditavam somente que a Virgem Maria foi portadora de Cristo, mas que não foi divino. Acreditava só Jesus Cristo como humano. Sendo que, se eles fossem fazer, ou seja, acreditar mesmo e falar a coisa certa, eles teriam que falar no grego Theotokos, né? Theotokos significa que Maria é portadora de Deus, ou seja, porque foi Deus que inspirou Jesus Cristo, foi Deus que, vamos dizer assim, gerou Jesus Cristo no ventre de Maria. E eles têm essa dificuldade muito grande, como arianismo, né? E esses grupos heterodoxos, na verdade, eles espalharam essa contradição de não acreditar que Jesus Cristo era Deus. Obrigado, pastor Gerson, pela observação, que o senhor, eu ia entrar nesse ponto, e o senhor fez a ponte aqui para o ponto que eu vou falar agora, né? Sobre as divergências a respeito, e eu vou falar justamente sobre o nestorianismo aqui, o primeiro ponto que está na nossa lição, lá que é o tópico 2, né? As divergências teológicas a respeito dessa compreensão de como eram essas duas naturezas divinas. A lição aqui, eu já vou chegar no nestorianismo, no comentário que o senhor fez aqui. A lição, ela discute duas heresias antigas, né? Ela fala aqui do nestorianismo e fala do monofisismo. Existem algumas outras que tenham uma compreensão diferente a respeito de como é essa relação entre as duas naturezas. O nosso comentarista elencou duas. Então vamos falar primeiro dessa, que é o nestorianismo. O que o nestorianismo ele acreditava? Então, basicamente, vamos dizer o seguinte: o nestorianismo ele tinha a crença de que Jesus ele era homem e Deus, mas de que eram duas pessoas distintas, não apenas duas naturezas, mas duas pessoas, duas personalidades. Aquilo que eu falei lá no começo, né? Ora Jesus era homem e ora Jesus era Deus. Como é que começou essa história aqui? Tem toda uma discussão histórica, algumas pessoas que questionam se o Nestor aqui, ele realmente acreditava nisso, ou se foram os seus seguidores que depois formularam esse pensamento, enfim, mas essa não é a questão aqui. Mas a ideia, a base do pensamento do nestorianismo era o seguinte: nasceu quando ele foi confrontado com essa expressão, Maria é a mãe de Deus. Quando a gente pensa nessa expressão, a gente pensa numa discussão lá da frente, que é com relação a mariolatria, se Maria deve ser adorada, a questão do catolicismo. Não é isso que está em debate aqui nesse momento, né? Essa discussão sobre Maria é uma discussão posterior. O que aconteceu foi o seguinte: apareceu ali para o Nestor essa questão. Maria pode ser considerada mãe de Deus? Mãe de Deus? E a resposta do Nestor foi não, né? Porque Deus não tem mãe, né? Não é possível que uma mulher gere o próprio Deus, ou dê origem a Deus. Então Maria não pode ser considerada a mãe de Deus. Até aí a gente concorda, ok. O problema é o passo seguinte que ele deu. O passo seguinte, aí que azedou o negócio. Porque no passo seguinte, ele falou o seguinte: aliás, não é possível pensar que Maria é mãe de Deus, porque não dá para pensar no Deus no ventre da mulher. Aí a gente já começa a pensar de forma diferente. Quer dizer, quando Jesus estava no ventre de Maria, ele era Deus. Aí o Nestor fala, não, ali é só o homem Jesus, é só a humanidade de Jesus. Quando Jesus nasceu, Jesus era uma criancinha pequena, ele era só o homem, ali não estava Deus. Então, assim, em boa parte da história de Jesus, é só o Jesus homem. Em alguns momentos da história, é que apareceu a outra pessoa, a outra personalidade de Jesus como Deus.
Então, o que o Nestor ele acreditava? Ele acreditava que em determinados momentos não era possível falar em Jesus como Deus, era só pessoa humana. E em outros momentos apareceu a pessoa divina. É aquela ideia que eu falei, para simplificar o nosso pensamento lá no começo da aula, da chavinha. Então imagina como se fosse uma chavinha. Em algum momento é o Jesus humano, outra vez é o Jesus divino. E isso que gerou toda essa heresia. Bom, irmãos, então, se a gente pensa dessa forma, se a gente adota o pensamento do nestorianismo, a gente entra no problema que eu falei agora há pouco. Jesus não é plenamente Deus e Jesus ele não assumiu a natureza inteira humana ao mesmo tempo em que ele era divino. E aí você vê como que a Bíblia ela é maravilhosa, porque alguém poderia dizer, né? Olha como que o Espírito Santo projetou, né, toda a dinâmica de como os evangelhos foram escritos, né? Porque os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João, esses 3 evangelhos, falam do ministério de Jesus adulto. Mateus ainda fala de Jesus criança, mas depois já pula lá para o ministério adulto. Aí alguém poderia dizer o seguinte, ó, por quê? Por quê? Porque Jesus, a sua natureza divina foi só no seu ministério adulto. Será? Aí vem o evangelho de Lucas, que é o único dos 4 evangelhos que conta uma história que aconteceu com Jesus quando Jesus tinha 12 anos. Só está no evangelho de Lucas, Jesus com 12 anos. Os irmãos conhecem a história. Jesus entra no templo, começa a conversar lá com os doutores, os mestres da lei, começa a fazer perguntas, né? E aí a Maria e José, né, esqueceram Jesus em Jerusalém e tal, encontram ele depois de 3 dias. E aí diz que a Maria, quando encontra Jesus no templo, o que ela fala para Jesus? Olha, por que você está aqui? Eu e o teu pai estavam te procurando em todos os lugares e tal. E qual foi a resposta de Jesus? Olha só que interessante que foi a resposta de Jesus. Jesus diz assim, Jesus com 12 anos. O Nestor, ele ia dizer que Jesus com essa idade não tinha natureza divina, era só Jesus humano. Mas olha qual que é a resposta de Jesus com 12 anos. O que ele diz? Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu tinha que tratar do quê? Negócios do meu pai. Pergunta, ele estava se referindo a José ali? Não estava se referindo a José. Ele estava se referindo a Deus, o Pai. Ali, ele já tinha a consciência de que ele era o Filho de Deus, no sentido que a gente falou lá no começo. Porque com 12 anos, ele diz, eu estou tratando dos negócios de meu pai. Quer dizer, ele não passou a ser Deus depois que começou o seu ministério. Tem uma outra heresia que não foi abordada aqui na lição, que é o adocianismo. Olha só que criatividade. Eles dizem que Jesus passou a ser Deus, ou recebeu a natureza divina, só quando ele foi batizado. Porque quando João Batista o batizou, né, veio a voz do céu que diz, né, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí o adocianismo, que é outra heresia, diz, ó, foi ali que passou a ter a natureza divina. Então, com 30 anos. E não. E aí eu penso que um dos propósitos de ter esse episódio isolado de Jesus com 12 anos é justamente para mostrar para nós que antes mesmo de iniciar o seu ministério, ele já era Deus. E parece que Maria ela já tinha essa consciência lá, né? Quando foi no episódio lá das bodas de Caná, né? Ela vai procurar Jesus e Jesus responde o quê? Olha, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora no sentido que assim, eu ainda não tenho a natureza divina. Eu já tenho a natureza divina, mas ainda não é a hora de eu começar o meu ministério público. Então Jesus, ele sempre foi Deus. É claro que houve um momento em que o seu ministério começou, mas não quer dizer que esse início do ministério foi quando ele começou a ter a natureza divina. Isso, adocianismo de adoção. Ele propunha essa ideia de que era como se Deus tivesse adotado Jesus, né, como filho de Deus a partir daquele momento. E é uma heresia. Jesus sempre foi Deus, desde a eternidade. Pastor Israel, o microfone aqui para o pastor. Mesmo porque essa questão de filho
já estava profetizado 700 anos antes pelo profeta Isaías, não é? Porque um filho, um menino se nos deu, não é? Sim. Um menino nasceu e um filho se nos deu. Veja bem, um filho nasceu, não é? E um filho se nos deu, não é? Um menino Um nos menino, nasceu. um menino. E Não um fala de filho, um homem com isso, 30 anos, E um menino. filho se nos deu, Isso. não é? Então, essa... E o principado estará sobre seus ombros. Não é? Então, Isso isso é muito importante. um menino. Já foi dado aí, não foi depois que estava tantos anos, não. É verdade, verdade. E olha que coisa, né? Eu falei de Jesus com 12 anos, o pastor falou, me fez lembrar do episódio quando os magos do Oriente vieram, né? E a Bíblia não fala reis magos, né? Fala os magos, os estudantes das estrelas. A gente estava conversando com o pastor Israel agora há pouco, e eles adoraram Jesus. Adoraram Jesus com quantos anos? Né? Com, o máximo que ele tinha era 2 anos de idade. E adoraram Jesus ali, o Jesus bebê. Eles entenderam que ali era o rei. E é interessante, até uma curiosidade, né, irmãos? Ninguém nasce rei, né? Qualquer rei nasce príncipe. E depois que ele cresce, ele vira rei. Jesus é o único rei que nasceu rei. Ele já nasceu rei. Né? Ele não nasceu príncipe para virar depois o rei. Interessante, né, essa questão. E eles foram adorar o rei dos judeus, que era o Jesus, o menino que nasceu. Então ele era Deus. Como é que Jesus foi desenvolvendo essa consciência de que ele era Deus, tal? Isso permanece um mistério para nós. A Bíblia não tem essa preocupação em tratar da infância de Jesus, porque a Bíblia apresenta para nós aquilo que é necessário para nós. Então é necessário para nós entender que Jesus é Deus em toda a sua vida e de que aos 30 anos ele iniciou o seu ministério e apresentou-se publicamente como Deus. Então, essa era uma heresia do Nestor, que dizia que uma hora Jesus era homem, outra hora Jesus era Deus. E nós não acreditamos nisso. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente humano. Aliás, né, olha que outra coisa maravilhosa. Por isso que é maravilhoso estudar a Bíblia. Né? Eu estava lendo um comentário para preparar essa aula, e o comentarista ele diz o seguinte: não é só que Jesus assumiu a nossa natureza humana. Isso vai ser falado melhor na aula que vem. Ele diz, Jesus era mais humano do que nós. Opa, quando fala uma frase assim, a gente põe o pé atrás. O que ele quer dizer com isso? Jesus era mais humano do que nós. Ele diz o seguinte, não é só que Jesus era humano. Jesus era mais humano do que nós, porque a nossa natureza humana é uma natureza corrompida pelo pecado. A gente é humano à imagem de Adão. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando Adão gerou seu primeiro filho, está escrito lá que Adão teve um filho à sua imagem. Além da imagem de Deus, a gente herdou a imagem de Adão, que é a imagem pecadora. Para nós é desgraça. Ou seja, a gente não é o ser humano, nenhum de nós aqui, ninguém que está assistindo a gente, é o ser humano do jeito que Deus queria que a gente fosse. Você acha que o projeto original de Deus para a humanidade é esse projeto que tem aqui? Não. Qual é o projeto de Deus para a humanidade? Que a humanidade fosse do jeito que Jesus foi. Jesus, além de ser um ser humano como nós, ele é o ser humano na versão perfeita. O jeito que Deus gostaria que toda a humanidade fosse do jeito que Jesus era. Tá? Eu sou professor, né? Secularmente. Todo professor, né? Às vezes entra naquela sala que tá uma bagunça e tal, mas tem aquele aluno que se destaca, né? Aí o professor fala lá, né? Oh, se todo mundo fosse como esse. Então você imagina que tá a humanidade toda decaída. Jesus é o ser humano do jeito que Deus queria que todos fossem. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu tento já há anos descobrir quem é o autor dessa frase, eu não descobri, mas a frase diz que Deus, Jesus, é Deus como Deus realmente é, e é o ser humano do jeito que o ser humano deveria ser. Então, como que nós como seres humanos deveríamos ser? Do jeito que Jesus foi. Ele é o nosso modelo de humanidade. Mas esse é o tema da lição que vem. Vamos voltar aqui para a questão das duas naturezas. Uma outra heresia, irmãos, que é tratada aqui na lição também, é a do monofisismo.
que o monofisismo afirmava? Então, o monofisismo era uma outra heresia que dizia o seguinte, olha, diferente do Nestor, que afirmava que tinha duas pessoas, ora era divino, ora era humano, o monofisismo falava, não, está errado, era uma natureza só. O que aconteceu é que a natureza humana e divina de Jesus se misturaram. Se misturou a tal ponto que ele se tornou uma outra coisa, que não era nem o divino e nem o humano. O monofisismo dizia isso, que Jesus não tinha duas naturezas. Então, não é que ele estaria, né, os monofisistas estariam aqui na nossa aula e diriam o seguinte, não, a sua discussão não faz sentido. Não, vocês estão discutindo quando era Deus e quando era homem. Não. Ele era uma coisa só, ele era uma natureza. Seria a mistura da natureza humana com a mistura da natureza divina. O problema é que quando você mistura uma natureza com outra, você tem uma terceira coisa, que não é nem o divino e nem o humano. Então, essa heresia é pior ainda, né? Porque ele produz uma terceira coisa que a gente nem sabe lidar com ela. O que é isso? Então ele não é nem humano nem divino, ele é uma mistura das duas coisas. Bom, Marculino, por favor. Paz do Senhor. É possível associar Jesus Cristo hoje com um corpo humano ou fica para a próxima aula? Muito bem. O Marculino ele colocou uma questão interessante. A gente pode pensar hoje em Jesus como um corpo humano, né? Jesus ele continuou tendo a natureza humana. Então, a gente está estudando aqui o Concílio de Calcedônia, onde essas questões foram todas discutidas, e essa foi uma conclusão que o Concílio de Calcedônia chegou. Ao afirmar que não existe na Bíblia nenhuma indicação de que Jesus tenha deixado a natureza humana. Aliás, depois da sua ressurreição, ele apresentou-se aos seus discípulos com um corpo humano, mais um corpo humano diferente, um corpo humano glorificado, um corpo humano que não tinha limitação de espaço, porque Jesus, ele entrou numa sala com a porta fechada, né? Então, Jesus, ele ressuscitou com um corpo glorificado, né? Que dá a entender que é parecido ou semelhante ao corpo glorificado que nós teremos no céu, né? Um corpo que não é um corpo corruptível. Então, essa é uma questão bastante interessante, né? Como que essa humanidade de Jesus apresenta-se após a sua ressurreição. Se essa natureza humana continuou a ser manifestada em Jesus posteriormente. E aí a gente lembra, por exemplo, o escritor aos Hebreus, ele diz que a gente, quando faz uma oração, né, Jesus é o sumo sacerdote que, como nós, sabe, né, o que é passar por essa condição humana. Diante de Deus, né, João até diz, né, nós temos diante do Pai Jesus Cristo, homem, que intercede pelos santos. Né? Então, essa é uma questão bastante interessante para a gente discutir, né? Como que essa natureza humana continuou presente em Jesus, mesmo após a sua ressurreição. Perfeito, Marculino? Maravilha, maravilha. Vamos voltar aqui. Eu quero fechar agora lá em Filipenses capítulo 2, mas antes de chegar em Filipenses capítulo 2, só para fechar essa questão do monofisismo, que dizia então que Jesus tinha uma única natureza, uma outra heresia era aquela, sim, pastor Edson. O senhor vai mudar já do monofisismo? Vai mudar? Sim. Posso só ler O microfone, pastor Edson, isso. Gostaria só de ler o texto de ilustração que a revista colocou, Sim. que o senhor explicou muito bem aí, e ele aqui escreveu também, acho que muito, muito legal. Que ele diz aqui, o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que não é cobre e nem estanho, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo, da mesma forma,
de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina nem humana. Exato. Então não é uma coisa nem outra, né? O verde é a mistura do azul com o amarelo. Mas ele não é nem azul nem amarelo. Ele é uma outra coisa. Então se você acredita que Jesus misturou as duas naturezas, então ele não é nem Deus, nem homem. Aí você fala, e qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que não dá para aplicar a Hebreus quando diz que a gente pode orar a ele, que ele como homem sabe o que a gente passa. Porque nessa perspectiva ele não foi homem, ele foi uma outra coisa. E nem pode receber adoração como Deus, né? Porque misturou ali as coisas. Né? Então, não é isso que nós defendemos. Uma outra questão, irmãos, o que o concílio de Calcedônia discutiu? Lógico, os concílios aqui não devem ser entendidos por nós como verdades absolutas, né? Mas essas decisões do concílio foram discussões teológicas que se chegaram a conclusões de como organizar, né? Essas ideias teológicas que estavam surgindo. Então, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: há um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Antes, é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma subsistência, não separada nem dividida em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas desde o princípio acerca dele testemunharam. E o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transmitiu. Então essa é a ideia. São duas naturezas que são inseparáveis, que são indivisíveis. Ou seja, não é que Jesus em um momento ele era Deus, em outro momento ele era homem. As duas coisas estavam interagindo o tempo todo no seu ministério. É com as cores primárias que faz a secundária e a terciária. A cor primária é o azul, o vermelho e o amarelo. Essas cores, cores naturais que não tem como fazer. Porém, com essas cores dá para fazer 32 cores. Entendeu? Então, o que Jesus quis, o que o escritor da lição quis dizer é que não se pode deixar tudo separado, tudo junto, tem que separar. Exato. E eu tinha esquecido, né? Para quem está em casa, que o pastor Jânio é pintor, né? Então foi a metáfora aqui das cores, é a área de atuação, né? Do pastor Jânio. E aí a gente só falou que misturava e dava uma nova. Ele falou, não, dá 32. Dá 32, né? A mistura das cores primárias. Sim, também. Pastor Israel trabalha com essa questão da arte também, né? Muito bem. Se eu ficar aqui junto com vocês, eu vou ficar igual Salomão quando era crente. Mas obrigado, pastor Jânio, pela contribuição. Mas é isso, ele está atestando aí, não dá para misturar as duas coisas. Mas aí a gente fecha nessa questão. Então como é que interagiam, né? Se ele é totalmente Deus e totalmente homem, aliás, uma humanidade perfeita, né? Diferente da nossa humanidade, como é que isso acontecia então no dia a dia? Como é que essas duas naturezas interagiam? Quando Jesus realizava milagres, ou como que Jesus lidava com essas questões de ser Deus e ser homem. Porque é aquilo que a gente tratou nas lições passadas. A grande questão de fé, irmãos, para quem conviveu com Jesus, é entender que aquele judeu que nasceu no interior, que nasceu em Belém, mas que viveu no interior da Galileia, em Nazaré, né, e se alguém perguntasse, quem é Deus? E aí você apontaria aquele judeu ali. Mas quem? O filho do seu Zé, o carpinteiro. É ele que é o criador do universo? É. E quando você olhava para Jesus, não tinha assim nada de diferente. Né? Jesus não tinha uma auréola em cima dele, assim, né, que resplandecia, e alguém olhava de longe e falava, ele é. Tanto é que quando Jesus foi preso, tiveram que dar um beijo. Porque Jesus, se chegasse aqui, Jesus estivesse sentado aqui assistindo a escola dominical, não teria nada assim que o diferenciasse das demais pessoas. Né? Ele era um ser humano comum, sim. Isaías 53, né? Para que dele nos agradássemos, Isaías 53.
Então veja, essa é a grande questão de fé. Entender que ele é o mesmo que criou todas as coisas. Não é outro, é o mesmo. E aí eu lembro de uma passagem, né, que é Marcos capítulo 2. Tem até que hora, pastor? Então, ainda dá tempo. Veja só, né? Ainda resta algum sacrifício, né, pastor Zé? Veja só. Os irmãos conhecem a passagem? Quando Jesus estava reunido lá em Cafarnaum, é Cafarnaum, sim, que aconteceu isso. Jesus estava pregando, estava cheio a local onde ele estava. Ainda não tinha uma equipe de diáconos bem constituída, como está aqui na nossa igreja, né, para permitir a questão da acessibilidade, né, porque tinha um homem que não andava, que chegou e não tinha ainda a estrutura ali, né, para conseguir um lugar adequado para ele. E aí fizeram um buraco no teto, né, o homem desceu, tal, os irmãos conhecem a história, né, e aí colocaram ele ali, né. E aí todo mundo imaginava que Jesus ia curar ele assim de imediato. Mas aí parece que Jesus muda de assunto, né? E não porque ele estivesse fugindo do assunto, né? Propositalmente, ele não tratou da questão da cura primeiro, né? Ele olhou para o homem, que todo mundo estava esperando que Jesus o curaria de imediato, e não fala sobre cura. Fala sobre perdão de pecados. Ele diz, olha, eu digo a ti, perdoados estão os teus pecados. E veja, o homem não foi lá pedir o perdão dos pecados, ele foi pedir a cura. E aí começaram a arrazoar no coração, ficou aquele buchicho ali entre um e outro. Mas quem ele pensa que é para perdoar pecados? Porque é uma questão óbvia, né, irmãos? Eu só posso perdoar, a gente só pode perdoar quando a gente é o ofendido. Então, assim, tá aqui o irmão Rafael, né? Às vezes você brigou lá, ofendeu o irmão Rafael. Eu não posso chegar em você e falar, você está perdoado pela ofensa que cometeu a ele. Mas você não é ele? Quem tem que perdoar é quem foi ofendido. Se o pecado é uma ofensa contra Deus, quem é que tem que perdoar? Deus. Se o pecado é ofensa contra Deus, só quem foi ofendido é que pode perdoar. E aí Jesus olha assim, claramente, e ele não diz, Deus está te perdoando. Ele diz, eu estou perdoando o seu pecado. E aí o pessoal começou a arrazoar no coração. Ele está dizendo que é Deus? Porque ele está perdoando pecados. Mas Jesus, como sabia lidar muito bem com essas situações, ele não disse, né? É exatamente o que vocês estão pensando, eu sou Deus. Ele falou isso, mas de outro jeito. Ele disse, olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O que é mais fácil? Dizer a esse homem, perdoados estão os seus pecados? Ou dizer a ele, levanta e anda? Ora, irmãos, Jesus não estava perguntando, a gente fica fazendo o exercício mental, né? Do que é mais fácil? Perdoar pecado ou levantar o homem. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, você consegue fazer alguma das duas coisas? Eu não consigo fazer nenhuma coisa, nenhuma dá para fazer. Nem perdoar o pecado e nem fazer o homem andar. Só Deus conseguiria fazer as duas coisas. Se ele fizesse uma, quer dizer que ele conseguia fazer a outra. Senão ele estava mentindo. E se ele estivesse mentindo, ele não ia conseguir fazer o homem andar. Então Jesus falou, olha, então o que ele estava querendo dizer é isso. Se eu fazer ele andar, quer dizer que eu também consigo perdoar pecados. Se eu fizer uma coisa, quer dizer que se eu fizer ele andar, quer dizer que eu também perdoo pecados. Em outras palavras, se eu fizer ele andar, quer dizer que eu sou Deus. Ele disse isso sem dizer. Olha a frase que ele usou. Para que saibais que, quem? O Filho do Homem, olha a questão da humanidade. Para que saibais que o Filho do Homem, o judeu Jesus de Nazaré, tem poder na terra para perdoar pecados. Em outras palavras, para que saibais que o judeu Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, que viveu no interior da Galileia, é o próprio Deus, a ti te digo, levanta e anda. E aí ele levantou, e aí não tinha assim como contrapor esse argumento. Mas Jesus fez ali as duas coisas, curou o homem, e usou a cura do homem para provar a sua divindade sem dizer isso diretamente. Jesus tem essa habilidade, né, de lidar com as palavras e assim, deixando com um argumento tão forte que não tinha como duvidar, quer dizer, até duvidaram, né, mas Jesus falou que era por conta da dureza do coração. Mas veja a força desse argumento
prático que Jesus usou ali. Então ali é Deus e o homem interagindo o tempo todo. Como isso funcionou, irmãos? E agora eu queria levar os irmãos para o texto que foi lido aqui da leitura bíblica em classe, que é um dos textos bíblicos que melhor demonstra essa questão de como é que essas duas naturezas interagiram. E aí a gente volta no problema que eu comentei lá no começo da aula. Tá, ele é totalmente Deus, em nada ele deixou de ser Deus. Mas a questão da onipresença, por exemplo, né? A questão dos atributos divinos, todos que ele tem, que ele não manifestou quando estava aqui. Ele deixou de ter esses atributos. Como é que isso funcionou? Então a Bíblia responde para nós. Vamos lá para Filipenses capítulo 2, irmãos, a partir do versículo 5, que é texto clássico para a gente poder pensar aí nessas coisas. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz aqui, né? Eu vou ler porque eu vou parando, né? Diga, meu irmão, pode ir. Pode, só que eu vou parando aqui no texto. Ah, então tá bom. Obrigado, mas obrigado aí pela disposição. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo Jesus. E que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Vamos pensar aqui, né, irmãos? Quando a gente pensa em Deus, conforme ele se revelou no Antigo Testamento, como as vezes que no Antigo Testamento Deus apareceu, como é que Deus apareceu no Antigo Testamento? Em sua glória, com o monte pegando fogo. Tem a passagem de Isaías capítulo 6, que quando Isaías viu o resplendor ali da glória de Deus, ele disse, eu vou morrer, porque eu vi o Senhor. É o Senhor em todo o seu séquito, em toda a sua glória, em todo o seu poder, né? E aí ele diz, Jesus é tudo isso. É o Deus de glória, é o Deus de poder. E aí eu lembro de uma experiência pessoal, irmãos, que eu, durante algum tempo, eu trabalhei no departamento de cerimonial da Secretaria de Educação, né? E o cerimonial, ele tem a responsabilidade de acompanhar o secretário nos eventos. Então, sempre que tinha um evento, o cerimonial chega antes para organizar o espaço, preparar, né, onde a autoridade vai vir. Alguns dos eventos vinham algumas autoridades políticas com cargos, né? Vinha deputado, vinha prefeito e tal. E aí os eventos que vinha algum chefe do executivo, é muito interessante porque quem vem é ele, né? Mas junto com ele vem todo um séquito. Vem a equipe de segurança, vem a equipe de mídia, de comunicação, vem o cerimonial dele, que chega antes para preparar o espaço. Então, não dá para você imaginar o prefeito, por exemplo, chegando a algum lugar sozinho. Vem um monte de carro, um monte de gente, e é necessário que isso aconteça, né? Porque ele vem nessa autoridade dele, como uma autoridade política, e vem todo mundo junto. Se uma autoridade humana, né, que hoje, como que é a expressão bíblica, né, que hoje existe e amanhã não mais, vem com todo esse séquito, com toda essa segurança e tal, né, o aparato, obrigado pela palavra, vem com todo esse aparato. Imagina se fosse Deus vindo com todo o aparato que ele tem. Toda a glória, toda a majestade, né? O pessoal que trabalha com ele, os anjos, que são milhões e milhares, vindo junto. Imagina Deus vindo. Mas quando Jesus veio à Terra, ele veio sem um aparato. É como se viesse o prefeito, mas abrisse mão de tudo. Abrisse mão da segurança, da mídia, da comunicação, do cerimonial, e viesse só ele, né? Mas mesmo ele, mas sem eu não estou falando só do aparato, mas eu estou falando da glória dele próprio, a forma como ele se apresentaria. Ele deixou toda a sua glória e apresentou-se aqui. E aí isso gerava confusão, inclusive nos discípulos, né? Perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. Deus está aqui. A diferença é que Deus não está aqui na sua frente do jeito que eu me apresentei lá atrás, né? E aí alguém podia dizer, não, mas quem se apresentou lá foi Deus o Pai. Aí Jesus, ele falou assim, não, em uma ocasião, né? Ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele nem diz o Pai, né? Ele diz eu já estava lá. Né? Todas as manifestações tão gloriosas do Antigo Testamento, ele estava lá. Mas ele se apresentou sem o séquito,
sem o aparato, mas é ele na sua forma, na sua essência. Deus é amor. Ele apresentou-se não com o seu poder, né, que poderia destruir tudo, mas ele apresentou-se no seu amor, né, apresentou-se inclusive dando a sua vida. Esse é o grande mistério da encarnação, né, a gente entender isso. O Deus criador do todo o universo esvaziou-se ao ponto de entrar no ventre de uma mulher e se desenvolver como um feto, né? E passar por todas as fases que nós, seres humanos, passamos. É o tamanho do amor de Deus para conosco. Então, é esse Jesus que chega aqui assim, mas que não deixou de ser Deus. Tá, ok. E aí o que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo o próprio Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu gosto dessa expressão, usurpação. Outras traduções bíblicas dizem que ele não tirou vantagem do fato de ser Deus. Não tirou vantagem. Mesmo tendo o poder de Deus, Jesus não ficava usando o poder dele, de Deus, para se exibir, ou para tirar vantagem, no sentido de que assim, eu gosto de fazer essa ilustração. Talvez tenha alguém que imagine, né? Ah, Jesus era Deus, então Jesus estava aqui entre nós, aí Jesus estava com sede, porque ele tinha natureza humana. Aí eu estou com sede, mas eu sou Deus, eu não preciso ter sede. Parece aqui o copo d'água. Ele tem um privilégio que você não tem. Você tem que buscar água, eu não preciso, porque eu sou Deus. Jesus não fazia isso. Porque se fizesse isso, ele estaria tirando vantagem do fato de ser Deus. É a lição que vem. O ser humano tem fome, o ser humano tem sede, o ser humano se cansa. Ele passou por toda a experiência humana. Quer dizer que ele não tinha o poder de Deus aqui? Ele tinha, ele perdoou pecados, ele recebeu adoração, conforme a gente já falou aqui. Mas ele não usou isso para tirar vantagem. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, o que o diabo propôs para Jesus na primeira tentação? Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que o diabo propôs para Jesus? Tire vantagem da sua condição divina. Se tu és o filho de Deus, por que está passando fome aqui? Não é? O filho de Deus, o próprio Deus, não pode transformar as pedras em pães? Então usa seu poder divino e mata a sua fome. Mas se Jesus tivesse feito isso, ele teria feito o que Paulo disse aqui que ele não fez. Ter por usurpação ser igual a Deus. Ter tirado proveito do fato de ser Deus, para não viver como ser humano. Porque para a redenção ser aceita por Deus, ele tinha que passar por toda a experiência humana. Sem que isso significasse que ele deixasse de ser Deus. É complexo, mas a gente crê nisso. As coisas de Deus não são simples, mas a gente crê naquilo que está escrito aqui nas Escrituras. E assim, né, eu citei até na aula dos professores, tem um evangelho apócrifo, não lembro qual evangelho apócrifo. Apócrifo foram os evangelhos falsos que foram escritos, né? Que diz que quando Jesus era criança, olha que coisa, né? Diz que quando Jesus era criança, a brincadeira de Jesus era pegar a bolinha de barro, fazer assim um passarinho e soprar. Aí virava passarinho, saía voando, né? Ficava brincando, né? De dar vida ao barro. É como se fosse mágica, né? Jesus não fez isso, porque ele não veio ao mundo para tirar vantagem do fato de ser Deus, para se exibir, para ser diferente dos seres humanos. Porém, quando precisava usar o seu poder divino, ele usava para que o Pai fosse glorificado, né? Para que o Pai fosse glorificado no Filho e para que as pessoas crescem. Eu acho interessante quando Jesus acalma o mar, né? Que diz que a pergunta que é feita depois que Jesus acalma o mar é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque o jeito que Jesus tratou o mar não é um jeito comum. Assim, o mar estava agitado e Jesus olha assim para o mar e sossega. Sabe quem é pai? Às vezes o filho está fazendo bagunça, o que a gente faz para o filho? Menos aí, hein? Menos aí. Não faz assim. Mas que Jesus fez exatamente isso com o mar, né? O mar estava agitado, menos, sossega. E o mar imediatamente se acalmou. Aí falou: quem é esse? Quer dizer, ele é o próprio Deus, ele tem autoridade sobre o mar. Mas veja, ele não fez isso para tirar vantagem. Ele fez isso para criar nos seus discípulos essa crença de quem ele era.
né? Mas ao mesmo tempo, olha como é que é essa questão das duas naturezas. Ao mesmo tempo, quando Jesus começa o seu ministério lá em Lucas 4, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele se submete ao Espírito Santo para poder desenvolver o seu ministério. Veja essas duas naturezas interagindo assim de uma forma que não é, uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra. Ele é Deus e homem o tempo todo, e isso tudo está interagindo. Então, é muito interessante isso. Mas vamos continuar aqui no texto. Então, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas o versículo 7 diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Ele aniquilou-se, ou, em outra tradução, diz que ele esvaziou-se. Vou fazer uma coisa aqui que eu não costumo fazer, mas no grego, kenosis, né? O esvaziar-se a si mesmo. O aniquilar-se, conforme está aqui na Almeida. O que é isso? Né? O que é isso? Tem gente que lê esse texto e diz que quando Jesus se tornou homem, é como se Jesus ele tivesse trocado a natureza divina com a natureza humana. Imagina que é como se fosse, alguém interpreta dessa forma, é como se Jesus tivesse se licenciado da sua condição de Deus para ficar aqui. Eu vou abrir mão, não vou ser Deus nos 33 anos que eu vou viver aqui, depois eu volto a ser Deus. Não, ele não trocou de natureza para estar aqui. Ele continuou sendo o mesmo, porém esvaziado. Por que esvaziado? Porque se Jesus aparecesse na sua forma divina em todo o seu resplendor, nós não aguentaríamos. Eu contei até com o pastor Edson domingo passado, como o Telzinho, meu filho, era pequeno. Acho que ele devia ter uns 5, 6 anos. Ele falou assim para mim: papai, eu entendi porque Deus é invisível. E eu fiquei curioso. Falei: por que, filho, que Deus é invisível? O Deus é invisível porque ele nos ama. Eu falei: mas qual que é a relação entre uma coisa e outra? Ele disse: porque se Deus fosse visível, ele ocuparia todo o espaço. E nós não conseguiríamos fazer nada. Então Deus fica invisível, né? Ele nos ama, então ele fica invisível para que a gente tenha o nosso espaço. Falei: tá certo, que definição teológica profunda. Eu aprendi com o Telzinho lá naquele dia. Então imagina, né? Só concluir aqui o raciocínio. Imagina Jesus aparecendo assim, ocupando todo o espaço, na sua onipresença. Então, ele se limitou, não por causa dele, mas por causa de nós mesmos. Quando um astronauta vai para o espaço, o astronauta, ele não pode ir do jeito que a gente está aqui, de terno e gravata. O que o astronauta tem que fazer para pisar na Lua? Ele não pode ir da forma que ele está, ele tem que ter uma roupa especial. E se ele tirar o traje espacial dele, o que é que acontece? Ele morre. Se Jesus viesse aqui, ele ia morrer? Não, se Jesus viesse na sua forma divina, é a gente que ia morrer. Né? Então ele se limitou, não por sua causa, mas por nossa causa. E aí, pastor Jânio, eu já dou a palavra aqui, mas assim, um escritor até desse livro aqui, ó, Teologia Sistemática, o Millard Erickson, ele faz uma comparação, ele diz o seguinte, para a gente entender, ele falou: imagine um corredor, o homem mais rápido do mundo, né? um corredor, um atleta que, enfim. Imagina que esse atleta, ele vai participar de uma corrida, só que aquelas corridas que às vezes fazem gincana, que você corre com o pé amarrado com outro corredor, sabe? Né? Aí você tem que correr os dois juntos. Então o que acontece? Ele perdeu a capacidade dele de correr? Não. Mas devido à condição que ele aceitou naquele momento, ele não vai desenvolver a sua potência máxima. Porque ele não pode? Não, porque ele não quer. Ele se limitou para poder participar ali daquela gincana. Ele diz a mesma coisa de um jogador de tênis, de mesa, que é destro, e que propõe participar de um jogo com a mão canhota. Ele perdeu a capacidade? Não perdeu a capacidade, mas ele se limitou para que ele pudesse participar daquilo ali. Então Jesus perdeu o seu poder divino quando esteve aqui? Não, mas ele conscientemente, voluntariamente, limitou-se
não por causa dele, mas por causa de nós. Para que ele pudesse interagir conosco, ele não poderia se manifestar em toda a sua onipresença, em toda a sua onipotência. Ele, não é que ele perdeu esses atributos, ele continuou tendo-os, mas isso que é a kenosis, o esvaziar-se, o aniquilar-se. Ele não usou essas características para que ele pudesse apresentar-se diante de nós e falar olho no olho. Deus lá no Monte Sinai, quando Moisés pediu para ver a sua face, Deus não permitiu. Mas Jesus, quando apresentou-se aqui, ele é o próprio Deus, que apareceu lá no Monte Sinai também, ele falou olho no olho. Então ele abriu mão dos seus atributos para poder interagir conosco. Pastor Jânio, de novo deixei o senhor na fila. Aquele livro apócrifo que o senhor falou, dos evangelhos, os publicitaram aqui, se eu estiver errado, me corrija, está cheio de publicitário e teólogo aqui. Então, o catolicismo usa 7 livros apócrifos a mais. Só que tem os extras apócrifos. Isso. Extras apócrifos. Então, está no Evangelho de Maria Madalena. Esse relato. Esse relato. Esse que eu citei, esse apócrifo que eu revelei, não é o da Bíblia Católica. Esse não entrou nem na Bíblia Católica. São os extras. Oi? Tem a infância de Tomé, que conta esses episódios e tal, que tem uma visão assim totalmente equivocada a respeito de Jesus. Mas para fechar aí essa questão toda, irmãos, fechando aqui em Filipenses, por quê? E aí a última coisa que eu vou fazer aqui, eu acho que ainda dá tempo, a chave para a gente entender está em Filipenses 2. Porque ele diz aqui que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Jesus é Deus, na mesma condição que o Pai, conforme a gente estudou na aula passada, ele é igual ao Pai. Mas quando ele esteve aqui na terra, diz aqui que ele humilhou-se assumindo a forma de servo. Para assumir a forma humana, ele se transformou em servo. A gente falou que não tem hierarquia na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente discutiu isso aqui na aula passada. Mas quando Jesus assumiu a forma humana, ele aceitou entrar na hierarquia. Porque aqui na terra, ele se submeteu ao Pai e se submeteu até aos poderes terrenos, né? Diz a Bíblia que até José e Maria, ele lhes era submisso. Lucas faz questão de dizer. Por isso que o texto diz que para se esvaziar, ele assumiu a forma de servo. Eu vou assumir a forma humana. O que o ser humano é? O ser humano é servo. Todos nós aqui, irmãos, temos alguém que está acima de nós. Ninguém é um ser absoluto como ser humano. E quando Jesus assumiu a natureza humana, ele aceitou essa condição de tornar-se servo. Por isso que quando ele falava, mesmo sendo Deus, ele dizia que ele não fazia nada sem que o Pai o permitisse. Porque para estar nessa esfera nossa de atuação humana, ele se submeteu ao Pai. Embora na eternidade, como trindade, não há essa questão de hierarquia, mas aqui na condição humana sim. Então aqui ele foi submisso. Por isso que o próprio texto de Filipenses 2 diz que ele aprendeu a obedecer, né? Ou seja, ele se submeteu como servo, e aí o texto vai mais longe ainda, porque diz que como servo, ele foi além ainda, ele se submeteu até a morte, e a pior morte, que é a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, para fechar, irmãos, a nossa aula de hoje, eu não sei os irmãos, mas eu fiquei assim, com o coração muito alegre, né? Porque quando a gente vai estudando, é uma lição difícil. É uma lição difícil. E por ser uma lição difícil, a gente percebe como a gente é limitado para compreender essas coisas de Deus, né? Sim, pastor. O microfone. Aproveitando essa palavra da limitação, Sim. tem duas coisas na Bíblia que é que me deixa mais crente. Uma é essa, a gente não conseguir explicar na sua essência a divindade de Jesus, a humanidade, enfim, essa coisa toda, não é? A Sim. gente crê e aceita e realmente é a nossa fé. Depois tenta explicar. Mas tentando sempre explicar. É aí onde eu fico mais crente, porque se a gente conseguisse explicar na sua essência toda essa questão,
já não era mais... Não é Deus, ele né? não era mais Deus, era Não a era gente mais que era Deus, né? Exatamente. Ou então ficaria banalizado esse Deus. E a outra questão é quando há uma aparente contradição na Bíblia, quando alguém diz, disseram que eram 2 cegos e um outro diz que era um. Eram 2 ou era um? Eu não estou preocupado com isso. Se um disse que era 2 e o outro disse que era um, eu fico mais crente. Porque a essência não está na quantidade de cego, está no verdade. milagre que aconteceu. Mesmo porque quando eles escreveram já faziam mais de 50, 70 anos que Exato. o fato havia acontecido. Há uma profecia na igreja aqui, quando termina o culto já tem gente contando diferente. Imagina depois de 50 anos, 60 anos. Mas é Deus isso abençoe. mesmo. Obrigado, pastor. Essa é a nossa limitação, irmãos, de entendermos. E é isso, né? Se Deus pudesse ser explicado em todos os seus detalhes de uma forma tão tranquila, ele não seria Deus. A gente está falando de uma realidade que vai além da nossa. E eu convido você que está nos ouvindo, semana que vem, a nossa lição, nós vamos falar especificamente sobre a humanidade de Jesus. Como é que Jesus vivenciou ou experimentou, como Jesus viveu a experiência humana. Será muito bom ter você nos acompanhando. Deus abençoe aos irmãos, muito obrigado.